Bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez uma resenha que eu quis muito fazer, que é do livro A Metamorfose. Mas antes, não se inscreve de inscrever no canal e deixa o like. E vamos nessa. Bom, para começar, o livro ele tem um grande destaque na literatura. Por quê? Porque essa obra foi escrita em 1915. Então temos que analisar o contexto histórico. Ou seja, naquela época era comum as histórias terem começo, meio e fim. Mas esse livro, ele começa do nada, sem rumo, sem direção, começa como uma narrativa sem começo, meio, apenas o fim, que é inesperado. E esse livro foi escrito pelo Franz Kafka. E eu vou ler um breve resumo da biografia dele. Franz Kafka, 1883-1934, foi um escritor de língua alemã, autor de romances e contos considerados pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte de sua obra, como A Metamorfose, O Processo e O Castelo, está repleta de temas arquétipos de alienação, brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. A Metamorfose é a mais célebre novela de Franz Kafka. É uma das mais importantes de toda a história da literatura. Sem a menor cerimônia, o texto coloca o leitor diante de um caixeiro viajante, o famoso Gregor Samsa, transformado em inseto monstruoso. A partir daí, a história é narrada com um realismo inesperado que associa o inverossímil e o senso de humor ao que é trágico, grotesco e cruel na condição humana. Tudo no estilo transparente e perfeito desse mestre inconfundível da ficção universal. Então assim, essa edição é uma edição especial, tem a de português e se eu invertê-la terá de inglês. Então, resumindo, em 1915, como eu havia dito, era tudo padronizado, tinha começo, meio e fim, mas o Franz Kafka, ele percebeu que ele queria ser diferente. Então ele começou a narrativa sem começo. Você acorda na pele de um inseto. Ele era um viajante. O Gregor Samsa, ele era um trabalhador viajante. Mas em um dia comum, ele levanta, ele se transformou no inseto. Mas a visão social deste livro é que todos nós supomos que ele se transformou numa barata, mas isso não é citado no livro. Ele se transforma num inseto grotesco, um inseto gigante. É como se você morasse com a sua família e de repente o seu pai, sua mãe acordassem com a mesma altura, só que um inseto. Ou, como a visão deles, que você entrasse no quarto do seu filho, da sua mãe, e visse um inseto do tamanho do seu pai ou da sua mãe. Então, mas você deve estar pensando assim, mas isso aí passa em filmes direto, assisti vários filmes que o cara se transforma em algum inseto, vários filmes que o cara nasce diferente. Só que você tem que lembrar que, primeiramente, isso aqui foi escrito em 1915, então tem um fator histórico por trás disso. Entenderam? E até hoje esse livro ele não é ultrapassado, ele não é algum clichê, algo brega, algo ultrapassado. É um livro que foi realmente
feito com o propósito de viajar na ficção, ver o quão criativo nós podemos ser. E deste livro podemos tirar conclusões diversas. O Gregor Samsa, ele queria sempre ajudar a família dele. Sempre quis ajudar a família dele, trabalhando. Sempre trabalhando. E isso mostra que quando você muda, não importa quando nem como, quando você muda, todos te veem de uma maneira diferente. Mas é o mesmo Gregor Samsa. É o mesmo cara, é a mesma pessoa. Só que imagina se você vivesse numa sociedade que a sociedade não entende o que você diz, os seus sentimentos, seu olhar, suas dores. E isso mostra que isso acontece na realidade. Muitas pessoas são ignorantes. E assim, eu tava lendo um livro que fala que o peso da enxada é o mesmo peso da pena. Então, você soa tanto na enxada quanto na pena. Mas quem que domina a história? A história, ela é dominada pelos da enxada. Por quê? Porque aqueles que são levados pelos sentimentos, que não têm a cultura, que não querem ter uma cultura, querem apenas trabalhar, apenas pegar a enxada e fazer o que ele realmente quer fazer sem rumo ou nem direção, eles mudaram a história mais do que aqueles que queriam mudar a história com a pena. As revoltas, tantas revoltas que foram feitas à força, à guerra, e poucas foram feitas com a cultura e os livros. Então percebemos que o livro A Metamorfose não vai além da realidade. Porque não existe muita ficção numa realidade tão real. Porque todo livro que você lê, você tem que pensar que aquilo lá você vai tirar um proveito do que você está vivendo. Então, esse livro ele mostra que, mesmo nós somos pessoas normais, pessoas que conseguimos nos comunicar, às vezes somos incompreendidas. E quem domina é a maioria. A maioria é as pessoas que não têm interesse em nada. Por que vocês acham que canal de leitura tem poucas pessoas? Por que vocês acham que no Brasil tem mais pessoas que gostam de ver pessoas jogando do que ver pessoas lendo? Por quê? Porque isso mostra um padrão histórico que nós temos no Brasil. Vai ter um vídeo que eu vou falar sobre isso. Então, a Metamorfose trata sobre isso. Gregor Samsa, ele quer ajudar, mesmo ele sendo diferente, mesmo ele sendo um inseto, ele quer ajudar a família dele, ele quer trabalhar. Mas ninguém percebe isso. Todo mundo vê ele como algo estranho e um inseto. Ninguém o reconhece, mesmo sabendo que é ele. E é isso. O cara, ele tentou se acostumar com a vida de inseto dele. Ele conseguiu tirar conclusões mais como sendo algo irreal, algo surreal, do que sendo alguém normal. Isso é verdade, porque quando nós percebemos, quando nós estamos sozinhos, estamos tristes, tiramos mais conclusões, somos mais filosóficos do que como pessoas sãs. E isso que Gregor trata. A escuridão que ele vivia isolado de todos. Algo tão surreal. Gregor, ele é tão surreal, tão inimaginável, que até uma maçã é mais real do que ele. Então, e a história, ela percorre com Gregor vivendo numa casa, com a família dele. E a família dele não consegue viver com ele, não consegue encarar ele, não consegue ter empatia em relação a ele. E não tenho o que falar desse livro. Questões sociais burocráticas são citadas aqui, como o autor quer. E também que o final é muito triste, porque no final ele morre. O final, ele morreu pobre, sozinho, sem ninguém, na escuridão e de fome.
Muitas pessoas morrerão assim. Muitas pessoas morrerão na escuridão, da ignorância, morrerão de fome, fome de cultura e sozinhos. E essa é a resenha do meu livro. Gregor Samsa se transforma num inseto. A família não aceita ele. Ele tenta ajudar, mas ele só atrapalha. E consequentemente, ele morre. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E até mais.